Meus irmãos amados no Senhor, os irmãos, a junta diaconal, ajude aí a acomodar nossos irmãos que estão chegando, por gentileza. Meus irmãos, como é bom nós estarmos na presença de Deus. Como é bom a gente cantar ao Senhor, engrandecendo a Ele na beleza da sua santidade. Verdadeiramente, Deus tem cuidado do seu povo. As suas misericórdias não têm fim, duram para sempre. Eu quero nesta noite convidar você a abrir as Escrituras. Abra a palavra de Deus, a Bíblia. Nós vamos abrir a Escritura no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 37, quero ler até o versículo 41, meus irmãos. Compartilhar nessa noite a palavra de Deus ao seu coração. Esta é a minha súplica ao Senhor, que a palavra dele possa chegar ao seu coração e que a palavra de Deus, que tem o poder de transformar, de mudar, de nos aperfeiçoar, que ela faça isso nessa noite. Que sejam agradáveis diante de Deus o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios na presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim, portanto, Atos capítulo 2, verso 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém! Que narrativa maravilhosa! A pregação da palavra e os seus efeitos. É sobre isso que eu quero falar a partir do texto que nós acabamos de ler. A pregação da palavra e os efeitos desta pregação. Meus amados irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos, sem dúvida, é uma verdadeira grande pérola, uma pérola de grande valor. É um tesouro da graça abundante de Deus a nos contar das maravilhas do Senhor no tempo e na história, operando no meio da sua igreja, falando aos homens de todas as partes por meio daqueles que primeiramente o Senhor encaminhou para que fossem seus pregadores, seus ministros da graça e da misericórdia de Deus, que salva todo pecador. Certamente, o protagonista dos acontecimentos que estão aqui registrados no livro dos Atos dos Apóstolos é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele é a grande estrela de toda esta narrativa, histórica. Ele é o centro, ele é o protagonista de cada evento, de cada acontecimento. Sem ele, Pedro e Paulo e mesmo qualquer um dos demais que serviram a igreja ao Senhor Jesus Cristo nos primeiros anos
desta era, no primeiro século, sem sombra de dúvida, sem a obra, o apoio, o incentivo, a companhia, a presença do Espírito Santo, nenhum deles seria capaz de fazer qualquer uma das realizações que fizeram. Para que a Deus seja tributada toda a honra e a Deus seja dada toda a glória em todo o tempo. E o texto desta noite que nós lemos aqui, ele é uma preciosidade no livro dos Atos dos Apóstolos, pelo momento que ele narra dos acontecimentos aqui descritos. O texto dessa noite narra um dos acontecimentos mais maravilhosos de todo o livro. Ele começa bem no começo deste capítulo com a descida, o derramamento do Espírito que havia sido prometido ao povo de Deus, pelo próprio Deus. E o texto então, depois de narrar a descida do Espírito sobre os discípulos de Jesus, ele agora descreve a maravilhosa pregação do apóstolo Pedro a uma multidão considerável naquele dia. A uma multidão perplexa. E através de sua pregação, Pedro responde àquela multidão, e ao responder, os efeitos desta pregação se fazem percebidos e não podem ser ocultados. Nós podemos olhar para este texto nesta noite e enxergar algumas coisas preciosas aqui importantes para nós. Em primeiro lugar, nós podemos ver o poder de convencimento da palavra de Deus. Versículo 37. A pregação consistente e a pregação profunda da palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, continha, meus irmãos, um poder que não pode estar contido em nenhum discurso, por mais bem elaborado que ele possa ser, projetado da mente e apenas da mente humana. A pregação consistente de Pedro naquele dia, pregação profunda, atingiu em cheio o coração daquelas pessoas que estavam ali perplexas com aquilo que havia acontecido, que estava ali diante dos olhos e ao alcance dos sentidos delas. A pregação de Pedro declarou àquelas pessoas, àquela multidão, e os fez lembrar, relembrar, que semanas antes, apenas algumas semanas antes, eles haviam recusado aceitar que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus prometido e enviado para a salvação de todo aquele que crê. A pregação de Pedro confronta aquelas pessoas, chama a atenção daqueles homens e mulheres e os coloca encurralados frente a uma verdade inabalável, sustentada pelo poder de Deus. Cristo é o Salvador dos pecadores. Vocês o negaram. Há poucas semanas vocês taparam os ouvidos para não ouvir a sua voz. Vocês gritaram: crucifica-o, crucifica-o. É com essas pessoas que Pedro está falando. Ele está pregando para uma grande multidão em Jerusalém. E Pedro diz ainda, meus irmãos, no versículo 23 deste mesmo capítulo, que eles, no que pese o Senhor ter feito à vista deles, diante de seus olhos, sinais, prodígios e maravilhas extraordinárias, no que pese estas realizações do Senhor entre eles, eles o mataram, crucificando por mãos de ímpios, de cruéis. É sobre estas coisas que Pedro está falando. E a pregação da palavra que Pedro dirige àquelas pessoas, a pregação apostólica, ela tem o poder extraordinário de convencimento. Note você
que no versículo 37 que nós inicialmente lemos, diz o texto sagrado que, ouvindo eles estas coisas, ouvindo a palavra que Pedro lhes pregava, compungiu-se-lhes o coração. E você já deve ter lido isto algumas vezes da sua vida, se você é um cristão que lê a Bíblia regularmente. E essa palavra compungido, coração compungido, essa palavra específica, compungir ou compungido aqui, que aparece no nosso texto em português, ele deixa, essa palavra ela não é a melhor, ou ela não consegue expressar o peso e o significado daquilo que o autor Lucas, ao escrever esse texto, escreveu em grego. Ela perde um pouco, ou muito, por assim dizer, do significado, ou do sentido original da palavra. Porque a palavra que Lucas usa aqui, que é traduzida por compungiu-se-lhes, corações compungidos, literalmente, no original a palavra significa coração esfaqueado. É como se uma faca fosse cravada no coração. É este o sentido da palavra. Significa perfurar. O que o texto então está dizendo a nós é que quando eles ouviram a palavra de Deus na boca do apóstolo Pedro, os seus corações foram partidos ao meio, perfurados, rasgados, quebrados. É nesta mesma esperança, quando vos falo nesta noite, que espero no temor de Deus que também o seu coração seja rasgado pelo poder da palavra que convence, da palavra que nos leva ao arrependimento, que nos transforma, que nos muda. Seus corações foram então partidos ao meio, perfurados, rasgados. Eles foram atingidos pela palavra e o efeito disso, o efeito deste processo poderoso de Deus no homem, o efeito disso, meus amados, foi que neles se manifestou uma profunda comoção por causa do pecado que havia em suas vidas. Uma convicção de pecado nunca antes experimentada por aquelas pessoas. Foi isso que os moveu, foi isso que os levou a perguntar naquele dia: que faremos? A perguntar naquela manhã daquele dia, no dia de Pentecostes, no dia da descida do Espírito sobre os discípulos. Eles então, com corações rasgados, perfurados, partidos, eles perguntam: que faremos nós, irmãos, agora? O que faremos? Aquelas pessoas então estavam se dando conta de que elas estavam perdidas, porque este é o poder da palavra de Deus se manifesta, por exemplo, na sua capacidade de revelar a nossa miséria, de revelar a nossa sujidade, de revelar a torpeza do nosso coração, de revelar quão distantes de Deus nós podemos estar vivendo. A palavra de Deus tem esse poder, tem essa capacidade de rasgar o nosso coração, de penetrar a nossa alma, de desvelar diante de nossos olhos a nossa maldade. É assim que ela faz com todos que no seu estado natural, tendo vindo a este mundo perdidos ainda, rasgados seus corações pela palavra que convence, não lhes cabe outra coisa senão clamar e dizer: que farei agora? O que farei? Eles estão demonstrando quão incapazes eles eram através desta questão, deste questionamento a Pedro. Meus irmãos, o que eu vou fazer? Pedro,
e demais discípulos, o que nós vamos fazer agora? Eles estão dizendo: nós somos incapazes de nos livrar da culpa que nós carregamos. Nós matamos o Filho de Deus, nós o entregamos para ser crucificado, nós o pregamos naquela cruz, nós o rejeitamos, nós o negamos. O que vamos fazer agora? O que faremos com a nossa culpa? Você já se sentiu assim, incapaz de resolver as suas questões com Deus? Você já se sentiu assim, inválido, fraco, quebrado, cansado? Se você já viveu uma experiência pessoal genuína de conversão, e isso talvez faz alguns tempos, alguns dias, alguns anos, mas você pode se recordar deste tempo, e quem sabe, trazendo à sua memória o dia em que você se deu conta de ser um pecador, de estar arruinado e perdido, certamente você também pode testemunhar quão incapaz você se sentiu diante de Deus, quão inútil você se sentiu diante dele, quão sem saída você se sentiu diante dele, restando apenas exatamente o que você fez. A ti, Senhor, entrego a minha vida, porque eu sei que tu és o meu Senhor e tu és o meu Salvador. Ah, que dia glorioso, não foi? Que dia maravilhoso. O dia em que perdidos Ele nos encontrou. O dia em que sujo Ele nos lavou. O dia em que cego Ele nos deu vista. O dia em que mortos Ele nos trouxe à vida. Que dia maravilhoso. Aquelas pessoas que estão ouvindo Pedro pregar, elas estão se sentindo assim, como você se sentiu um dia, sem ter como resolver o problema da sua culpa. Ela pesa. Pensa um pouquinho nos seus pecados. Eles têm o poder de te levar para o inferno, sepultar você no mais profundo do inferno. Mas há uma boa notícia. Por um único ato de um único homem, Ele diz a você e a mim: eu posso salvá-lo. Incapazes de se livrarem da culpa, afogados no pecado, bem diante de Deus, sem saída, sem escape, o que fazer? A palavra que rasga o coração também é a palavra, instrumento do Espírito Santo para levar o homem a crer em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10 e versículo 17, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É assim que a fé brota no coração, é assim que ela germina, é assim que ela nasce e ela dá os seus frutos. É quando nós ouvimos a palavra que tem o poder de convencer o homem do seu pecado. A pergunta que eles estão fazendo então agora: que faremos, meus irmãos? Ela está sendo impulsionada pela fé que soberanamente Deus está implantando no coração daquelas pessoas. A fé naquele que antes eles haviam rejeitado, fé naquele que antes eles haviam recusado ouvir, mas agora eles estão olhando na sua direção. E o que nós podemos ver aqui então agora nesse texto, nesse momento? Nós podemos ver esse poder trazendo convencimento àquelas pessoas, trazendo convencimento ao coração daqueles homens e mulheres, convencendo-os de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador dos homens. Ele pode ser o seu Salvador também nesta noite, se você crer nele. O nome sobre todo o nome, convencimento
de que estavam arruinados pelo pecado, que estavam vencidos pela morte e de que não tinham solução para a sua situação, convencidos de que precisavam perguntar: que faremos diante destas coisas? Em segundo lugar, o que nós podemos ver ainda nesse texto? Em primeiro lugar, nós vimos o poder da palavra de convencer os homens. Em segundo lugar, no verso 38, nós vemos a resposta de salvação que é apresentada a eles. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a resposta de salvação. A resposta de Deus àqueles que precisam, a resposta que sai da boca de Pedro, mas que é a resposta de Deus. Quando o Senhor nos envia a dizer aos homens onde eles podem encontrar salvação verdadeira para suas almas e descanso para as suas almas cansadas e sobrecarregadas, quando nós dizemos a eles qual porta, por qual porta eles podem passar, e passando eles encontrarão lugar de descanso. Quando nós dizemos a eles quem pode ser verdadeiramente o pastor de suas almas, que os conduzirá aos pastos verdes, onde eles terão comida, que poderá levá-los ao lugar onde eles poderão beber de águas tranquilas, aonde eles encontrarão refrigério para a alma, paz, descanso, esperança. Quando dizemos isto aos homens, Deus vos está falando estas coisas por lábios humanos. Ele é tão extraordinário em fazer as coisas que Ele quer fazer, que Ele é capaz de fazer que gente como a gente, de pessoas como eu e você, sejamos seus instrumentos aos que precisam de salvação nele, em seu Filho. Isso é extraordinário, não é verdade? Isso é poderoso. Arrependam-se, disse Pedro. Sejam batizados, disse ele. Os pecados de vocês estão perdoados. Vocês receberão o dom do Espírito. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: voltem-se. Voltem-se totalmente. Não é uma parte da gente, não é um pedaço do nosso coração, não é um quarto de mim, mas a totalidade de mim. Em outras palavras, a resposta de salvação que Pedro está dando àqueles homens significa: voltem-se totalmente para Ele, larguem tudo, rendam-se completamente. Deixem o pecado, abandonem a vida que desagrada a Deus. Vivam uma nova vida. Façam isso hoje, não amanhã. Você não é senhor do amanhã. Pedro está dizendo isso para aquelas pessoas. Não voltem pelo caminho que vocês vieram. Não voltem como vocês chegaram aqui. Curvem-se diante do senhorio daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o seu nome. Sejam batizados com água, como um sinal visível, externo, do arrependimento que se instala no coração de vocês. Vivam desejosos de viver para Deus. Queiram acordar e conhecê-lo mais e servi-lo todos os dias, até o último deles. É isto que significa arrependam-se.
sejam batizados, recebam o dom do Espírito. Pedro está apresentando aquelas pessoas, nessa resposta de salvação, um poderoso imperativo: arrependam-se. Rompam significa romper com a vida de incredulidade e assumam uma postura pública de fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E qual é a implicação disso? A implicação disto na vida é que Jesus se torna verdadeiramente não apenas Salvador, mas também o nosso Senhor. Senhor do pecador, Salvador do pecador arrependido. Como é bom ter um Salvador como Ele. Como é bom ter um Senhor como Ele. Ele é um Senhor maravilhoso. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe quando nós estamos fortes e sabe também quando nós estamos bem fraquinhos. Ele sabe quando a nossa fé está robusta como uma montanha inabalável. Mas Ele sabe também quando a nossa fé está tão frágil, tão débil, tão vacilante. E em cada uma destas circunstâncias, Ele continuará sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador glorioso. Louvado seja o seu nome para sempre. Romper com a velha vida para uma nova vida. O que vem em seguida ao declarar isto, Pedro completa: sejam batizados. A ênfase de Pedro, note você, no verso 38, é cada um de vós. Perceba isso. Arrependei-vos e cada um de vocês. E isso é interessante. Significa que cada pessoa naquela grande multidão, e significa que cada pessoa que está aqui nessa noite, eu e você, que crer em Jesus, se torna também um seguidor de Jesus. É interessante como as pessoas dos nossos dias, elas conseguem fazer a afirmação da crença em Jesus, da fé em Jesus, mas quão distante está a declaração de seus lábios da vida de fato que elas vivem. Quando cremos em Jesus Cristo, somos também cada um de nós tornados seguidores daquele que deu a sua vida por nós. Somos discípulos, alunos do Mestre. O batismo, portanto, é o sinal que indica que cada um destes que creem, é isto que significa ser crente, é o que crê. É o que significa o batismo. O batismo é este indicativo de que cada um de nós, cada pessoa, pertence ao povo de Deus. Pertence à família de Deus. E esse batismo em nome de Jesus, meus irmãos, significa que nós estamos aceitando esta identidade sobre nós, sinaliza a nossa identificação com o nosso Senhor, e isso nos diz que tal identificação com Ele, com o Senhor crucificado e ressuscitado, esta identificação é o custo de sermos os seus discípulos, os seus seguidores, porque há um custo, sim, é verdade. Eu acho interessante quando as pessoas colocam na fachada das igrejas assim: venha, hoje temos um culto, e pare de sofrer. Já viu isso? Venha e pare de sofrer. O Evangelho diz: venha e sofra pelo seu Senhor. O Evangelho nunca fez uma promessa de não sofrimento. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz
Porque os sofrimentos do tempo presente que nós experimentamos, que nós sentimos, não se podem comparar com a glória que um dia há de ser revelada em nós. Você quer um conselho pastoral, amigo, fundamentado nas Escrituras? Quando você passar na porta de uma igreja que tiver uma placa dizendo venha e pare de sofrer, passe direto. Você está caindo na maior furada. Acredito que eu estou lhe dizendo. Essa é a isca para colocar a mão no teu bolso. Eu conheço essa gente. Eles prometem aos homens o que não podem dar. Oferecem o que não tem no alforje, na bolsa, na gaveta. Crer em Jesus Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador, receber esta resposta de salvação, significa nos tornar discípulos dele, seguidores dele. E há um custo para esse discipulado. Pedro aqui, ele está fazendo ecoar as palavras de Jesus, quando um dia Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, dia após dia, e tome a sua cruz e siga-me. O nome disso é custo do discipulado. É o custo de ser um seguidor de Jesus. É ter que morrer todo dia. É ter que chorar os pecados todo dia. É ter que começar o dia pedindo graça a Deus para vencer o pecado e terminar o dia dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados que eu cometi hoje. O custo de sermos seguidores de Jesus por causa desta resposta de salvação, meus irmãos, significa que nós vamos lutar contra o mal que está neste mundo, contra pensamentos que se erguem como fortalezas contra o conhecimento de Deus, repletos de arrogância. Significa que seremos ultrajados, envergonhados, perseguidos por causa do nome dele. Mas há uma glória para aqueles que são capazes de sofrer todas estas coisas por causa do nome dele. Há uma glória. E esta glória não está aqui hoje. E ela não está em nenhum lugar da terra. Mas ela será sua um dia. Quando ele fizer o novo céu e a nova terra. Quando ele restaurar todas as coisas. Quando você estiver diante dele para sempre, sem fim. Os que se batizam em seu nome se identificam com ele. Sejam batizados para a remissão dos pecados. Mas nós sabemos que não é a água do batismo que nos lava os pecados. Espero que você saiba disso. Paulo, quando escreve a sua carta a Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, escute o que Paulo diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Não é a água do batismo que lava os pecados. Pedro, na sua primeira carta, o mesmo Pedro que está dizendo isso aqui em Atos, agora na sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 18 e 19, ele diz: sabendo, irmãos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos deixaram como herança, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. O que Pedro está dizendo é que ao sermos batizados, nós estamos sinalizando ao mundo que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia!
fomos purificados pelo seu sangue. Portanto, nós devemos entender as palavras de Pedro corretamente. Ele diz: vocês receberão dom do Espírito Santo, e dom aqui não está no plural, dons, mas dom singular. É o mesmo dom para todos. Não é um dom para um e para outro não, mas é o dom para todos os que creem, para todos que se identificam com Ele, para todos que são seus discípulos, para todos que se arrependem, para todos que têm fé em Jesus e se batizam. Ele diz, é o dom. Fala da própria virtude, do poder capacitador do Espírito em cada um de nós, para vivermos esta nova vida, porque sem este poder, nós não poderemos viver esta nova vida. Significa a habitação do Espírito em nós. E o batismo com água aponta para todas estas realidades espirituais, para todas estas dádivas espirituais que Deus deposita em nós. Mas por fim, e finalmente, partindo para a nossa conclusão, em terceiro lugar, verso 39, o que vemos ainda aqui? Vemos a extensão desta promessa, verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Primeira coisa que esse texto está ensinando, que não é para quem quer, e o texto é claro, é para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Tomara, Deus, que você escute o chamado dele nessa noite. Note, meus irmãos, o teor destas palavras que Pedro está dirigindo àquela multidão, a terminologia, o jogo de palavras, a construção de palavras que Pedro está usando, ela tem uma terminologia familiar para vós e para vossos filhos. E o que é para nós e para os nossos filhos? Pedro está dizendo a promessa, ela é para nós, para os nossos filhos. E esse para nós e para os nossos filhos é um eco das palavras de Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículo de número 7, quando o Senhor disse a Abraão: eu serei o teu Deus, Abraão, e serei também o Deus dos teus filhos. Deus dos pais, Deus dos filhos. O que é isto? A família da aliança, a família do pacto. Pedro não abandona esse conceito do Antigo Testamento, ele sustenta aqui, ele entrega isso, ele apresenta isso àquelas pessoas. Ele mantém mesmo depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele sustenta este conceito de que Deus é o Deus da família da aliança, de que Ele é o Deus dos pais e que Ele também é o Deus dos filhos. Deus continua sustentando uma aliança, meus irmãos, com o seu povo desde o Antigo Testamento, uma aliança que nos encontra, que nos cobre, que nos sustenta, que nos mantém, que nos firma. A promessa feita por Deus a Abraão de que o Senhor seria sempre o Deus dele e de sua descendência, não pode ser cancelada. Glória ao seu santo nome. Não pode ser cancelada. Joel profetizou, nós inclusive lemos uma parte do livro do profeta Joel na noite de hoje. Joel profetizou sobre a descida do Espírito, cumprimento de uma promessa. Jesus também, em Lucas capítulo 24, e no versículo 49, depois de sua ressurreição, ele se dirige aos discípulos e ele fala acerca da promessa do Pai que haveria de ser cumprida na vida deles. Portanto, as dádivas do Deus da aliança para o seu povo, o povo da aliança, permanecem sobre pais e sobre filhos, e é por esta razão que Pedro, ao falar, ele diz: é para vocês e também para os seus filhos. Nós estamos vendo aqui a extensão
desta promessa, aonde ela alcança, meu irmão. E ele ainda diz mais, não apenas para vocês e seus filhos, para todos quantos o Senhor Deus ainda vai chamar. Ele está falando de nós, que depois de tanto tempo viemos ao mundo, Ele também nos tem chamado. E nós terminamos olhando para esse texto, perguntando, qual foi o resultado de tudo isso naquela manhã? Qual foi o efeito, o alcance dessa pregação? A palavra foi pregada. E qual foi o efeito, o alcance de tudo isso? Os versos 40 e 41, o texto termina dizendo, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que grande colheita! Que grande pescaria! Que grande obra de salvação! Quase 3.000 pessoas creram, se arrependeram, foram batizadas, se tornaram discípulos de Jesus. O mesmo Senhor que convidou e chamou aquelas pessoas, também convida, chama você a vir a Ele. Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu fardo é leve, aprendam de mim, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Verdadeiramente nós vemos quão poderosa é a palavra de Deus em convencer os homens. Ela me convenceu um dia, eu era bem novinho. Sentado como você está num domingo como este. Ela veio também ao meu coração, como também eu espero que ela esteja indo ao seu coração ao longo da sua proclamação. Ela me convenceu a tantos de vocês aqui já. Será que ela não está convencendo a outros hoje? Convencendo-os de que vocês são incapazes de se salvarem, que vocês são incapazes de resolver o problema da culpa, do pecado diante de Deus, convencendo-os nessa noite de que nem todas as suas boas obras podem fazer acertar as contas que você tem com o grande Deus, que será também naquele grande dia um grande juiz. Será que a palavra de Deus nessa noite não nos tem convencido daquilo que nós precisamos, da direção para a qual nós devemos partir? O que vemos? Vemos a resposta da salvação a todos que podem ouvir a palavra da salvação. Você pode ouvir isto hoje? Será que você pode ouvir hoje esta resposta de salvação? Será que você pode dizer em seu coração, que posso fazer? Ouça a resposta de vida. Será que podemos ver a extensão dessa promessa que Deus fez na noite de hoje? Alcançando a sua vida e quem sabe alcançando os seus parentes, seus amigos mais próximos e a tantos quantos o Senhor Deus chamar e talvez colocar em seu caminho para que você seja o instrumento da pregação e que você também seja aquele que verá os efeitos desta pregação. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome do seu Filho. Amém.